atualizadas todos os dias. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você recebe todas as novidades do Verdão em primeira mão. Agora vamos às informações de hoje. Sobre Palmeiras no mercado da bola, porque Palmeiras pode pingar um dinheirinho no cofre aí, tá bom? Pode pingar um dinheirinho, só pinga o dinheiro no cofre do Palmeiras. Nossa, como é um time que faz bem negócio, né? Impressionante. Mas o Palmeiras deve concretizar muito em breve uma negociação envolvendo o zagueiro Mikael. Quem lembra dele, que ele foi contratado, foi ano passado, junto ao futebol dos Estados Unidos, zagueiro Mikael, que depois foi emprestado ao Inter Miami, time do Messi nos Estados Unidos, que está muito feliz com o desempenho do Mikael e já sinalizou ao Verdão, a informação que eu apurei, que planeja exercer a compra do Mikael. A opção de compra está avaliada em 5,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos ali 28 milhões de reais. Então o Palmeiras deve receber em breve um bom dinheiro aos seus cofres, mas o negócio ainda não está fechado, porque além do Inter Miami, que tem a preferência de compra no negócio pelo Mikael, tem um time da Premier League, estou ainda apurando o nome, mas me sopraram que é um time de Londres. Ali, então, não é esse Chelsea, por exemplo, Tottenham, mas é um time de Londres, tem vários times de Londres ali na Inglaterra, um time da Premier League e também da Major League Soccer, além do Inter Miami, que estão interessados na contratação do Mikael. Então, em breve, mais um dinheiro, recuperar esse dinheiro, na verdade, o Palmeiras, que vai pintar aos cofres do Verdão. Só atualizando a situação do Palmeiras no mercado da bola. Eu só vou chamar uma matéria rapidinho do Bocato. Pode colocar na tela, produção? Aí, isso aí, é uma matéria do Daniel Bocato, que eu ajudei a colaborar no site da ESPN Brasil. A presidente Leila Pereira não quer vender ninguém do time titular, só quer vender jogadores que estão escanteados, como joias que perderam espaço dentro do clube, jogadores emprestados, também como é o caso do Mikael. Então alguns jovens podem acabar saindo do Palmeiras, como o Naves, o Riquelme, o Luigi, que está na lista de transferências do Palmeiras. Então alguns nomes podem ser negociados por aí. Você pode acompanhar essa matéria completinha do Daniel Bocato no site da ESPN Brasil. O único que pode ser negociado no elenco titular é o Maurício, tá? O Maurício, que tem algumas procuras aí do mercado da bola, saiu até de uma certa maneira valorizado dessa Copa do Mundo, que depois se naturalizou com a seleção paraguaia. Então o Maurício tem procuras aí, a Atalanta da Itália está de olho, tem times da Inglaterra. Então o Maurício, que está valorizado, pode acabar sendo negociado, tá? Isso aí você pode acompanhar completinho as informações no site da ESPN, com o Daniel Bocato, nosso setorista do Palmeiras, que hoje deve também colaborar nessa matéria. Deixa eu ver quem tá chegando mais. E o Palmeiras, quer investir muito, mas muito para ter o Danilo de volta. O Verdão está à espera de reforços, sejam eles da casa ou de velhos conhecidos que não atuam mais no clube, como por exemplo o volante Danilo, que está no Botafogo, foi formado nas categorias de base do Palmeiras. O Verdão fez uma proposta de 120 milhões de reais, mais o zagueiro Naves, para ter o atleta que foi um dos destaques no Brasil no período pré-Copa do Mundo, entrou em algumas partidas no Mundial. O Botafogo esperava receber propostas na casa dos 40 milhões de euros, mas como o Danilo não foi titular, quem sabe agora o Palmeiras tem um sinal verde para aí sim ter o volante de volta ao elenco do Palestra. Agora sobre os convocados que estiveram na Copa do Mundo, 2 deles já voltaram e já treinam desde essa segunda-feira, como por exemplo os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez. O Uruguai caiu na fase de grupos ainda, portanto os 2 já estão reintegrados ao elenco. Agora sobre os paraguaios, Sosa, Gustavo Gomes e Maurício, os 3 são esperados no começo dessa próxima semana, ou seja, devem fazer testes já na próxima terça-feira. O colombiano John Arias, que foi um dos destaques da seleção colombiana, marcando inclusive o gol da vitória nas oitavas de final contra a seleção de Gana, esse é esperado na quarta-feira, dia 15, enquanto Flaco Lopes
que é reserva na seleção da Argentina, é o único que continua na Copa do Mundo, atuou apenas por alguns minutos no fim da partida contra a Jordânia. Dos atletas que estão aqui na academia de futebol, o Vitor Roque é a única baixa, se assim podemos dizer, porque ele ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo e o Palmeiras tem toda a cautela do mundo para recuperar o camisa 9 para a sequência decisiva dessa temporada, principalmente a Libertadores da América. Por isso que ele faz alguns trabalhos de carga separadamente do elenco. Por exemplo, nessa sexta-feira o Palmeiras treinou em 2 períodos e o Vitor Roque ele funcionou como uma espécie de coringa, sem participar 100% dessas atividades, ainda com um controle de carga bastante definido pelo núcleo de saúde e performance do clube. Agora, Alexander Barbosa, o único reforço do Palmeiras nessa intertemporada, reforço confirmado, ainda não participou dos jogos treino da equipe, porque ele também vem passando por um controle de carga, mas não tem qualquer tipo de lesão. Inclusive, é esperado que o zagueiro esteja relacionado para o jogo treino deste sábado pela manhã contra o Juventus da Moca. Lembrando que o Verdão já fez 3 jogos treino antes dessa partida contra o Juventus, vitória por 6-0 contra o Mauaense, 3-1 sobre o Primavera e um coletivo entre um time branco e um time verde, todos atletas formados pelo Palmeiras, vitória do time branco por 3-0. Jogo mesmo, jogo oficial só no dia 22 contra o Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro lá no Couto Pereira. Que eu te liguei. Leila Pereira está efetivamente invicta e o Palmeiras está atrás de Danilo para trazer isso. Eu não sei por quê. Aí eu quero saber dele até para ver qual a opinião dele. O Palmeiras oferece uma grande quantia em dinheiro, mas o Naves, que é um zagueiro que ele tem uma bela projeção de carreira. Sim, eu costumo dizer, Eduardo de Menezes, que o Naves é o zagueiro que fez um jogo ruim e por isso foi penalizado no Palmeiras, que foi Palmeiras 0, na verdade Fortaleza 3, Palmeiras 0, jogo que o Abel Ferreira escalou 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos e 3 zagueiros. Eu lembro disso. E ele foi o jogador que errou, e a partir daquele jogo a carreira do Naves ela desandou completamente no Palmeiras e ele fez até uma temporada... de algum destaque, acho que a gente pode falar dessa forma no futebol português, mas é claro que o que mais interessa ao Botafogo não é o Naves e sim os milhões de euros, né, por volta ali dos 30 e poucos milhões de euros que é o que o Palmeiras pretende pagar pela contratação do Danilo. Eu acho que é um movimento muito acertado, Edu, é um movimento muito acertado, porque o Danilo ele mostrou não só no Botafogo, que para mim é o principal jogador do Botafogo dessa temporada, e acho que é um pouco irrefutável, né, esse argumento, não é uma coisa que eu acho, o Danilo é esse jogador que tirou o Botafogo do buraco em muitos momentos, e para além disso, um jogador que na seleção brasileira fez a diferença. Aí você vai pensar no recorte de Copa do Mundo, e talvez o que aconteceu com o Danilo na Copa do Mundo, ou melhor, o que não aconteceu com o Danilo na Copa do Mundo, é o que viabiliza a possibilidade do Palmeiras contratá-lo, porque se o Danilo tivesse feito uma Copa do Mundo no nível que se esperava dele, como, por exemplo, se o Danilo tivesse feito a Copa do Mundo que fez o Bruno Guimarães... Ele tivesse jogado, né? Se ele tivesse feito a Copa que fez o Bruno Guimarães, por exemplo, se ele tivesse ido bem nos jogos e perdeu o pênalti decisivo, por exemplo, eu acho que o Palmeiras não seria capaz, financeiramente capaz de contratá-lo. Como ele não jogou, tá aí o Palmeiras em busca de um cara que, para mim, muda o patamar de time. A chegada dele, isso é uma informação dos nossos amigos do Fala Fonte, né? A chegada dele imediatamente acarretaria numa saída do Emiliano Martínez. E aí você não vai comparar, né? Aí você não vai comparar nível de jogador. Você vai falar de Danilo e Emiliano Martínez. Ou seja, o Bubu acho que gosta muito dessa palavra, né? O upgrade tá muito claro. Olha, eu tenho até um amigo palmeirense que falou, puxa, isso levantou as mãos pro céu e falou, uma grande negociação. Acho que eu conheço ele, porque eu acho que eu... Mas, vocês sabem que me falaram que é o seguinte, falaram não pra mim, a informação não é minha, é do Fala Fonte, nossa equipe de reportagem está na ESPN.com.br também. Exato. Então vão dar 20 milhões de euros, mais o Naves. É um pedido especial do Abel. E aí, Natália e Bubu, isso quer dizer o quê? Se chegar a 30, porque vai 30. Porque ele tá batendo cabeça vai 25, pra achar o meio-campista desde que o Danilo saiu, não é? Exato. Exatamente. Então, aí é que tá. O Marcelo tá fazendo uma pergunta importante que a gente tava conversando na redação. Quem sai do time para encaixar o Danilo? Você muda o sistema?
Eu acho que vai ser 3 meias, Teriam que ser 3 homens no meio campo. Quem vai O ficar? Marlon Freitas, o Andrés Pereira e o Danilo. 5, o Andrés 8 e o Danilo. inverte com o Danilo. Acho até que vai ajudar o Marlon Freitas a não se desgastar tanto, porque hoje ele tem que criar também, ele vai conseguir. E o Marlon nunca foi um 5-5, né? Não. O Marlon, ele é um 8 próprio vestido Danilo. de 5. O Danilo já também. jogou de 5. Já jogou de 5. Mas ele pode ali ficar ajudando para liberar também o Andrés Pereira. Eu acho que pode ser uma alternativa boa. Mas, Bubu, um pedido especial de um treinador, ele tem que ser atendido pela presidência? No caso aí, o Abel... O Abel pediu um Danilo. Pedido, né? O Abel pediu um Danilo. E aí? Ele podia pedir o Messi. Tudo bem. Pediu o Mbappé. Mas nesse caso está acessível. Né? Não está acessível? Quando eu era repórter, naquela época áurea, eu lembro, você não chegava pro treinador e falava assim, chegava pro treinador, você gostaria de ter o Zidane no seu time? Sim, gostaria. Aí chegava na manchete no jornal, técnico quer Zidane. Pede Zidane. Tal. É isso aí, entendeu? O Danilo, quem não gostaria aqui no futebol brasileiro ter o Danilo? Sim. Né? Só que ele é um jogador extremamente caro, valorizado com o mercado na Europa, sobretudo na Inglaterra, onde se paga bastante, paga em libra. Então, só o Palmeiras mesmo tem condição, o Flamengo também teria, mas o Flamengo não tem essa sanha, essa tesão de contratar o Danilo, que o Palmeiras tem por razões, claro, né, históricas, né? O Danilo já tem ótimos serviços prestados ao Verdão. Só que o Botafogo é uma incógnita até nisso, né? Porque para você... uma coisa é você contratar lá um Barbosa, um cara lá que tá meio escanteado. São Paulo pegou o Newton, volante agora, pegou, né? Era no escambo que teve ali com o Ferrarese e tal. Tem alguns jogadores que estão pulando fora do Botafogo. Melou, viu, meu? Eu vi uma notícia aí que parece que a coisa emperrou. Então, mas assim, é que São Paulo mandou pra lá o Ferrarese e aí tem um rolo, tal. Mas assim... A gente tem uma ideia de que o Botafogo tá se desfazendo, né? Tá acabando, o último a sair apagado. A gente pode falar dos jogadores que saíram, né, do Botafogo. A gente pode falar de Barbosa, de Savarino, de outros jogadores fundamentais. O Marlon foi pro River agora. Então, do Botafogo. O Marlon já tinha saído. O Marlon, assim, os jogadores fundamentais que a gente pensa no Botafogo nos últimos anos, esses caras são símbolos, né? Então, tá correto. Mas então eu acho que o Palmeiras se sente... Primeiro, o Palmeiras tem bala na agulha. Tá. Oferecendo um dinheirão e um zagueiro, né? Tudo bem. Então, o Palmeiras tem de onde tirar pra contratar e para pagar em dia, bonitinho, o Danilo e impedir que ele volte para a Inglaterra. Né? Só que o Botafogo pode dizer não, né? Se pagar o que pediu, não. A menos que o Palmeiras pague a multa lá. Paga a multa lá, acabou, não tem discussão. Não precisa nem falar com você, paguei aqui, depositei, é meu e acabou, né? O brinquedinho é meu, eu que vou brincar com o Danilo agora e acabou. Mas, do contrário, o Botafogo lá com o Textor, vai saber o Textor e o Botafogo lá, como é que tá aquele rolo, SAF, parte social, não sei o quê. O Botafogo pode bater o pé, né? Então, tem uma rivalidade dos últimos tempos de Botafogo e Palmeiras. Sim. Então, se o Botafogo puder complicar um pouquinho... Mas, Bubu, nessa situação que tá o Botafogo, olha como é interessante. Numa negociação, nesse caso, você tem as 3 partes. Pro Palmeiras, todo mundo aqui concorda que a atacada de mestre ajeita o time. A Nath falou que não tá procurando esse cara para ajudar o time. Desde quando ele saiu, ele tá procurando esse cara que deu sustentação pro meio de campo dele pelas ideias que ele tem. Isso. Pro Botafogo, eu acho que se eu fosse botafoguense, você tá olhando e falar, cara... É o desmanche. Cara, o que tá acontecendo? E assim, diz muito sobre o Botafogo. Alguém tem que pagar a conta do que fizeram. E os caras não vão olhar mas o time assim. Precisa de dinheiro. Olha, quem não precisa, né? Mas o Botafogo prefere vender para um clube na Europa. Aí que tá o lance. Do que vender mas aí entra o que a gente estava falando sobre a Copa do Mundo dele, que não foi nem abaixo, que não existiu. Porque aí a vitrine, eu acho que a última cartada do Botafogo em relação a isso era a Copa do Mundo. Danilo faz uma Copa do Mundo. De novo, a mesma Copa do Mundo que fez o Bruno Guimarães. O Danilo estaria desembarcando na Europa, de novo. Com um valor de 40 milhões, por exemplo, 45 milhões de euros. Não aconteceu. E aí o Botafogo, precisando na necessidade de vender, se contenta com o que tem aqui. Mas sabe que tem uma outra visão, Celso, que é o seguinte, o próprio Danilo, vou te falar uma coisa, vou ter sentado do seu lado aqui. Eu gosto. Já que você me ligou 1h, eu falo mesmo aqui. Sabe que tem uma coisa importante. O Danilo, ele queria jogar, ele tem 25 anos. Aí o que ele quer? Obviamente que ele quer jogar na Europa. Todo mundo quer, melhor do que jogar no futebol brasileiro. Só que, ele já foi pro Nottingham, né? Não Sim, ele bateu no Forest. Ele não quer os times assim, Nottingham Forest. Apesar de... Daqui a pouco o Bubu vai explicar por que o Nottingham Forest é o time do Robin Hood. E que ele nunca contou isso na televisão. E aí ele não quer o Blackburn, essas coisas. Ele quer jogar num time, só que ele já tem 25 e a Copa dele não foi boa.
Não por ele, porque eu não tinha a seleção, não colocou, não utilizou. O Ancelotti não quis usar. Exato. E o Bruno foi bem também, né? O Bruno foi muito bem. O Ancelotti enxergava que o Casemiro Então, era um pra ele, acho que a jogador melhor opção é o substituível. Palmeiras. Sem dúvida, Edu. Eu também acho. Eu acho que assim... É engraçado, vocês concordam nisso, né? Hoje- Que coisa, né? Os dois ali concordam. Não, eu acho Eles que- conversaram ali não, e mas chegaram à amigo. conclusão que o Danilo no Palmeiras é uma maravilha. Eles aprovaram mas eu uma não posso contratação, achar, acho que é muito... Que legal, cara. Esse acordo, essa Eles têm comunhão. paixões, eu eles têm penso- paixões semelhantes. Que coisa curiosa, Não, porque que eu coisa acho- bacana. porque eu acho Vocês que- podem se cumprimentar, abraçar aí também. Isso aí, ó. Fechou, Danilo no fechado. Verdão aí, ó. Pronto aí, ó. Pronto. Eu vou falar a verdade. Eu acho que é uma ótima. É lógico, fala pra Não, ele. assim, pela identificação, por obviamente ser uma segurança, ser a segurança de um time que ele vai te projetar para a seleção brasileira. Eu acho que um jogador nível Danilo, ele teria a opção de ir para 2 clubes só. Só tem 2 clubes que o Danilo poderia jogar, Palmeiras e Flamengo. São os clubes que vão dar para ele a projeção que ele precisa, para ser o cara, né, o Edu, assim, para ele ser o cara desse próximo ciclo. Palmeiras, Flamengo ou algum clube na Europa. A Europa, para mim, tá muito claro que não vai acontecer. Então, pelo menos da maneira que eu enxergo, os clubes de projeção são esses. O Palmeiras é o mais próximo, até porque a competição no Flamengo assim, a competição no Flamengo ela é muito maior. Então, no meu entendimento, é sim o ideal. Porque não adianta. Não adianta você mas falar. É Palmeiras e Flamengo. É Palmeiras ou Flamengo. Porque pela sua cabecinha, você queria São Paulo, as coisas. Meu, Danilo não. Eu acho que o projeto dele é esse. Eu acho que o projeto dele, eu não sei porque eu não estou na cabeça dele, mas o projeto dele era, talvez, brilhar em um grande clube da Europa. Se tiver uma oportunidade de um clube importante na Europa, vocês citaram, para ele o Nottingham Forest não cabe de mais. acordo com tal. ele. Nottingham Forest é bicampeão da Europa, tá? O que é o time do Robin Hood, Bubu? Que você nunca contou Eu vou isso. contar em agosto, quando a gente transmite novamente nossa, a de Premier novo. League. Boa. Vai ser, desde 2003 eu comento a Premier League aqui, e aí eu conto Desde lá... 2003 você tá pra contar essa história. Eu venho contando essa história, desde 2003. Porque o Robin Hood é lendário, né? Ele passa o tempo e continua Sim, saindo tá filme, sempre aí. documentário, né? Então a gente vive sempre... Só na última temporada, eu e você fizemos quantas aberturas no Nottingham Forest? Umas 8. É o time que eu mais fiz nos últimos Então, anos. Mas tudo bem. As É o 8 você já seguinte, contou. O Danilo, assim como o seu empresário, tem muitos interesses envolvidos. Como o Botafogo, que ainda é o dono, entre aspas, do Danilo, você tem várias partes interessadas. Não é assim, eu quero, o jogador eu vou pra lá. Não é assim, amigão. Tem que ver o que tá no contrato e tudo mais. E os interesses, talvez, do próprio Danilo, se pintar um clube importante aí, sei lá, o Felipe Luiz acabou de assumir o Mônaco. Né? Aliás, já começou falando um pouquinho de francês, você vai aprender em 8 meses o francês. Pode pintar alguma outra oportunidade, a janela está aberta, a Copa nem acabou ainda. Porque o grande ponto... A janela está escancarada, deve ser uma janela muito movimentada. O grande ponto que o Bubu fala é esse, em relação a você. Ter o que você projetava de jogar nos grandes times e o que você tem de oferta. Os times internacionais, né? Porque o Palmeiras é um grande time,